Hoje estamos analisando um caso da segunda metade do século XIX. Então sente-se e relaxe enquanto vamos para a Austrália. Henry Louis Bertrand nasceu em 26 de setembro de 1840. Seus pais eram Henry e Marion Lipschutz, um casal judeu que veio da Bélgica para a Inglaterra. Ao chegarem, mudaram o sobrenome para Bertrand, considerado mais fácil de pronunciar. Eles se estabeleceram em Mayfair, uma área muito exclusiva que era ocupada principalmente pelos residentes mais aristocráticos da cidade, mas que agora estava recebendo pessoas que haviam conquistado riqueza por meio de negócios e comércio, em vez de título de família ou herança. Inicialmente, a vida era boa para eles em Londres, mas infelizmente, em 1844, Henry Bertrand Sr. faleceu com apenas 31 anos de idade. 7 anos depois, ainda atormentada pela dor após a perda do marido, Marion decidiu levar sua família para viver na Austrália. No entanto, ela achou que seria melhor que seu único filho, Henry, ficasse para terminar os estudos antes de seguir a tradição da família e estudar para ser dentista. Nos anos seguintes, ele estudou em Londres, Bruxelas e Paris. A viagem era longa, durando até 4 meses. Alguns navios Clipper em mares calmos podiam ser um pouco mais rápidos, mas também era possível viajar de navio a vapor. Porém, pela distância da Inglaterra, esses navios não conseguiam completar a viagem assim. O capitão precisaria usar energia a vapor e força do vento para levar os passageiros à Austrália. A Austrália tornou-se um destino popular e recebia colonos livres de braços abertos. O ouro foi descoberto em 1851 e, ao mesmo tempo, a economia melhorou significativamente. Isso resultou em ainda mais pessoas migrando para lá, a maioria delas vinda do norte da Europa. Marion se mudou para Melbourne e logo conheceu Louis Esquill. Curiosamente, ele também era dentista e no ano seguinte, em 1852, eles se casaram. Pouco após o casamento, eles mudaram-se para Sydney. Nos anos seguintes, ela conseguiu encontrar maridos para suas 3 filhas, Alice, Marion e Josephine, todas as quais se casaram bem. Em 1860, Henry, então com 19 anos, decidiu se juntar à sua família na Austrália. Ele achou que isso seria bom para ele, já que seu padrasto queria alguém para ajudá-lo em seu consultório odontológico. Henry chegou a Sydney e começou a trabalhar como dentista. Logo, ganhou reconhecimento. Ele dizia às pessoas que tinha sido o dentista do próprio imperador Napoleão. Ele chegou até a anunciar esse fato no jornal, o Sydney Morning Herald. Trabalhou muito e, após apenas 18 meses, acabou assumindo o controle do negócio. Na verdade, o consultório e a popularidade de Henry aumentaram tanto que ele se mudou para Wynyard Square, um local muito melhor do que onde ele havia trabalhado antes, na Hunter Street. É um local onde ele podia atrair pacientes mais ricos que buscavam serviços odontológicos. Foi por essa época que ele conheceu a senhorita Jane Palmer, uma jovem muito simpática que tinha a reputação de ser uma pessoa de caráter irrepreensível e de disposição amável. Logo depois se casaram e tiveram 2 filhos. O consultório odontológico prosperou e Henry deu uma vida confortável à família. Uma das pacientes que visitava seu consultório era uma senhora chamada Maria Ellen Kinder, mas que sempre era conhecida pelo seu segundo nome, Ellen. Ela era da Nova Zelândia. O pai dela gerenciava um bar em Auckland, onde ela conheceu seu marido, Sr. Henrique Kinder. Eles se casaram em 1860, e nos anos seguintes, Ellen teve 2 filhos. Depois disso, eles se mudaram para a Austrália. Henrique atendeu a Sra. Kinder em seu consultório, e mesmo ambos casados, pareciam se dar muito bem. Nas semanas seguintes, passaram a se ver com mais frequência. Por fim, eles começaram um caso, sem qualquer consideração por seus respectivos cônjuges ou filhos. Ellen não era estranha à traição ao marido, e havia rumores de que, enquanto morava na Nova Zelândia, ela teve um relacionamento impróprio com um fazendeiro de ovelhas chamado Francis Jackson. Alguns até diziam que foi depois de descobrir a infidelidade da esposa que o Sr. Kinder passou a beber. Quando chegaram a Sydney, o marido da Sra. Kinder, também chamado Henrique, já era alcoólatra. Ele era caixa no banco da cidade, mas enfrentava sérios problemas financeiros. O casal morava com seus 2 filhos em uma casa alugada na região de St. Leonards, na cidade. Por algum motivo, Henrique Bertrand fez amizade com o Sr. Kinder e as famílias se tornaram próximas. Eles se encontravam com frequência, o que ajudava a esconder o relacionamento de Henrique e Ellen. Mas Henrique ficou tão obcecado por Ellen que não queria mais compartilhá-la com o marido dela.
Ele planejava se divorciar da esposa para ficarem juntos. No entanto, Ellen não podia se divorciar do marido, e era improvável que o Sr. Kinder se separasse dela. Isso aumentou sua frustração e ele passou a agir de forma peculiar. Certa vez, obrigou sua assistente de dentista a remar com ele pelo porto após a meia-noite para espionar Ellen. Com o passar do tempo, a obsessão do Sr. Bertrand só se intensificou e seu comportamento errático também aumentou. Seu assistente de dentista passou a temer por sua segurança, principalmente após o Sr. Bertrand obrigá-lo a se vestir de mulher e ir com ele comprar uma pistola. Depois disso, o assistente passou a garantir que estava secretamente armado o tempo todo. Assim que conseguiu a pistola, Henry comprou uma cabeça de carneiro para praticar tiro. As coisas tomaram um rumo misterioso. Quando o ex-amante da Sra. Kinder, um cavalheiro chamado Sr. Francis Jackson, viajou de Auckland para Sydney, embora bastante surpreso ao saber da chegada do cavalheiro, Henry Bertrand considerou que isso poderia ser vantajoso para ele. Ele pensou que, se o Sr. Kinder soubesse que o Sr. Jackson estava planejando reatar o relacionamento com sua esposa, ficaria tão ciumento que o mataria. Ele seria enforcado por assassinato, e com o ex-amante e o marido de Ellen mortos, ele e Ellen poderiam viver juntos. Porém, isso não ocorreu, e depois Henry deu dinheiro ao Sr. Jackson e pediu que voltasse para Auckland. O Sr. Jackson concordou, mas ele na verdade não foi para a Nova Zelândia. Em vez disso, ele viajou 160 quilômetros pela costa e ficou na cidade de Maitland. A essa altura, o Sr. Henry Bertrand estava ficando cada vez mais desesperado. Ele desejava tanto estar com Ellen, mas ela era casada e seria difícil para ele ficar com ela. Então, ele elaborou um plano perturbador para matar o Sr. Kinder e fazer parecer que o suicídio foi a causa da morte dele. No dia 2 de outubro de 1865, enquanto estava na casa dos Kinder, o Sr. Bertrand criou coragem para disparar um único tiro na cabeça do Sr. Kinder. Tanto sua esposa Jane quanto sua amante Ellen estavam presentes no momento. Para a surpresa do Sr. Bertrand, o tiro não conseguiu matar o Sr. Kinder e apenas deixou o pobre homem ferido como parte de um encobrimento. O Sr. Bertrand então tratou o ferimento e chamou um médico. Um médico e um policial chegaram à casa para investigar o incidente, e Henry usou sua personalidade convincente para persuadi-los de que os problemas financeiros e os problemas com a bebida do Sr. Kinder haviam cobrado seu preço e, como resultado, ele havia tentado se matar. As autoridades conheciam outros casos semelhantes e acreditavam que provavelmente foi isso que aconteceu. E claro, a esposa do cavalheiro estava na casa junto com o Sr. Bertrand e sua esposa. O Sr. Bertrand era um dentista de Sydney com uma reputação distinta. Classificaram o incidente como tentativa de suicídio. Henry, porém, continuava longe de viver com Ellen. Sua tentativa de matar o Sr. Kinder falhou, mas agora ele teve outra ideia. Ele concluiu que ele e Ellen teriam que envenenar Henry Kinder. O Sr. Bertrand misturou Bellendon, uma planta herbácea perene tóxica bastante conhecida, com outros venenos e adicionou a um copo de leite. Depois, ele persuadiu Ellen a dar o veneno ao marido enquanto ele se recuperava do tiro. Desta vez, o plano foi bem sucedido, e em 6 de outubro de 1865, o Sr. Henry Kinder morreu. O legista investigou a morte e, considerando as evidências limitadas e tentativas de suicídio alegadas, concluiu que nada era suspeito. Ele escreveu na certidão de óbito que a causa da morte do Sr. Kinder foi suicídio. Imediatamente após a morte dele, Ellen e seus filhos se mudaram para a casa dos Bertrand. Mas esse arranjo não durou muito, pois seus pais a convenceram a ir morar com eles, em Bathurst, a cidade em Nova Gales do Sul, onde o ouro foi descoberto no início da década de 1850, o que desencadeou a corrida do ouro. A mãe de Ellen estava muito preocupada que sua filha precisava salvar sua reputação. Justo quando parecia que Henry tinha escapado impune desse crime horrível, ele recebeu uma carta do Sr. Francis Jackson, o cavalheiro que havia mantido um relacionamento impróprio com Ellen anos antes na Nova Zelândia. Ele não havia retornado a Auckland e tinha lido sobre a morte do Sr. Henry Kinder nos jornais. Na carta, o Sr. Jackson insinuou que sabia que Henry havia orquestrado o assassinato e, como resultado, ele exigiria um pagamento de 20 libras em troca de seu silêncio. Henry não lidou muito bem com a chantagem e, em vez disso, levou a carta diretamente à polícia. Ele disse que um cavalheiro tentava chantageá-lo e arruinar sua reputação. A carta era a única prova que a polícia precisava para prender o Sr. Jackson, que depois foi condenado a 12 meses de trabalhos forçados. O caso chamou a atenção da imprensa e despertou grande interesse público.
Havia inconsistências óbvias, e após a prisão do Sr. Francis Jackson, houve pressão sobre a polícia para investigar mais a fundo exatamente como o Sr. Kinder havia morrido. Eles descobriram que o Sr. Henry Bertrand mantinha um diário secreto que continha detalhes sobre a morte do Sr. Kinder. Além disso, descobriu-se que Henry se gabou para sua irmã, Sra. Harriet Kerr, de como havia saído impune de um assassinato. O assistente odontológico do Sr. Bertrand também apresentou várias evidências às autoridades. Ao descobrir tudo isso, a polícia foi levada a exumar o corpo e realizar uma autópsia. Durante esse procedimento, os patologistas encontraram veneno no estômago do Sr. Kinder. Isso então levou o Sr. Henry e a Sra. Jane Bertrand a serem acusados de assassinato e a Sra. Maria Ellen Kinder a ser acusada como cúmplice de assassinato. Quando as acusações oficiais foram feitas, a notícia do caso já havia se espalhado além de Sydney e estava sendo lida em jornais de toda a Austrália. O Sr. Bertrand estava sendo apelidado de o dentista louco da Praça Wynyard. O julgamento começou em 14 de fevereiro de 1866 no Tribunal Criminal Central de Sydney. O caso contra as duas mulheres acabou sendo arquivado. Por falta de provas do envolvimento delas na morte do Sr. Kinder, isso trouxe enorme atenção pública e uma reação negativa em todo o país. Havia muitas provas contra o réu, a maioria das quais indicava que o motivo para o crime horrível foi a forte paixão que ele sentia pela Sra. Kinder. Citações do seu diário foram usadas no julgamento para comprovar sua culpa. Seu comportamento excêntrico também foi destacado e foi dito que ele, em muitas ocasiões, se gabou de seu sucesso com as mulheres, de suas aventuras românticas em Bruxelas e de como havia lutado um duelo em Paris. Após a morte do marido, a Sra. Kinder foi morar com seus pais em Bathurst e durante esse período trocou muitas cartas com o Sr. Bertrand. Isso confirmou que o casal tinha um relacionamento impróprio e, junto com o diário do réu, as evidências eram bastante incriminatórias. Os jornais noticiaram as cartas e o público australiano se divertiu muito lendo o conteúdo delas. Durante o julgamento, o comportamento de Henry em relação à esposa também foi destacado e foi declarado que ele a tratava de uma maneira que não condizia com a de um cavalheiro. Isso incluía histórico de violência contra ela. Alguns relatos sugeriram que esse tratamento cruel em relação à esposa chocou o público quase tanto quanto, se não mais, do que a maneira como o Sr. Kinder havia morrido. Quando o julgamento terminou, o Sr. Henry Louis Bertrand foi considerado culpado pelo assassinato do Sr. Henry Kinder e, em 23 de fevereiro de 1866, foi condenado à morte, com a execução planejada para o mês seguinte. Felizmente para Henry, o advogado Julian Salomon conseguiu que a sentença fosse reduzida para prisão perpétua. Com o marido preso, Dona Jane Bertrand ficou sobrecarregada pela atenção pública e, por isso, levou os filhos e se mudou para a Nova Zelândia. Ela se mudou para Auckland, onde tinha parentes. Quanto a Ellen, ela não perdeu tempo para começar uma nova vida e, em 1867, casou-se com um homem chamado Humphrey Minchin Carden. Henry passou um tempo em várias prisões diferentes, incluindo Darlinghurst e o Asilo de Lunáticos em Parramatta. Durante o tempo que passou atrás das grades, ele inesperadamente desenvolveu um talento artístico e até tocava órgão durante os cultos na capela. Após 29 anos de prisão, ele se tornou o detento que mais tempo ficou preso em Nova Gales do Sul. Acredita-se que ele tenha tido bom comportamento durante o tempo na prisão, com relatos indicando que ele quebrou apenas uma regra durante sua sentença. No dia 17 de junho de 1894, o sistema judiciário declarou que o Sr. Henry Bertrand não era mais uma ameaça para a sociedade e, como resultado, aos 53 anos, ele se tornou um homem livre. Na primeira noite de liberdade, ele pôde ficar no Hotel Metropole. No entanto, ele foi deportado no primeiro navio disponível para a Inglaterra. Após sua libertação, ele não se reconciliou com sua família e manteve um perfil muito discreto pelo resto de sua vida. Embora tenha ido para a prisão como um homem popular e elegante, saiu de lá exatamente o oposto e, compreensivelmente, com a reputação completamente arruinada. Ele se estabeleceu em Londres, onde atuou como cirurgião e dentista sob o nome de Sr. Edward Henry Burton. Em 1902, Henry e sua governanta, chamada Caroline Ladd, mudaram-se para Portsmouth. Carolina vinha reclamando, pois acreditava que havia sido envenenada. No mesmo ano, Caroline faleceu. Apesar disso, o inquérito concluiu que ela havia morrido por causas naturais. Especulou-se que isso estava errado e que Henry talvez tivesse reincidido.
Mas, se esse fosse o caso, nenhuma evidência de crime jamais foi encontrada. Isso estava certo ou Henry reincidiu? Provavelmente nunca saberemos a resposta. No dia 11 de setembro de 1924, o Sr. Henrique Bertrand faleceu. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem quaisquer comentários ou opiniões que vocês tenham e espero vê-los novamente no próximo Briefcase.